Bom, galera, eu resolvi fazer a parte 2, o apêndice daquele primeiro vídeo que eu fiz falando sobre o que é ser professor do governo do estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e na cidade do Rio de Janeiro. Então ficaram uma série de questões que eu deveria ter abordado no primeiro vídeo e resolvi não fazer porque ficaria um vídeo muito extenso, muito longo e cansativo. A gente sabe que a gente está no mundo do imediatismo, tudo é para ontem, as pessoas não têm paciência nem de parar muitas vezes para ver um filme de 2 horas, tem que ser um curta-metragem, as informações têm que ser tudo sintetizada porque tudo é para ontem, né? Então, vamos à parte 2. Bom, uma coisa que eu não falei, que que eu acho que merece ser citada é o fato da gente não ter plano de saúde, tá? O Estado ele não oferece, o governo do Estado ele não oferece plano de saúde aos professores. Não sei se a outros servidores de outros segmentos, de outras carreiras ele oferece, mas o fato é que não oferece para os professores. Já falei que um professor de 18 horas ele tira no início de carreira R$ 1.200, que é o que o Estado paga a ele, e com alguns auxílios, né? Auxílio alimentação, auxílio transporte, esse salário chega a uns 1.400 e alguma coisa, quase R$ 1.500. Tem um triênio, que é um reajustezinho, como se fosse uma premiação, um reajustezinho que o professor recebe de 3 em 3 anos no salário dele, que é o que todo funcionário público recebe, né? Todo funcionário público tem direito ao triênio, né? É um reajuste pequeno, nada que deixe o seu salário significativamente maior. Ele continua girando ali em torno daquilo, um pouco para mais, mas em torno daquilo que estava no edital do concurso. Eu lembro que eu estava numa escola, eu estava lotado numa escola, a escola estadual Castelo Branco, em Mesquita, aqui na Baixada Fluminense, no bairro de Juscelino, e tinha um inspetor de aluno que ele tinha saído, ele era, ele era fuzileiro naval e teve um desentendimento lá dentro da Marinha, fez o concurso para inspetor do Estado, pediu para sair da Marinha e ficou como professor do Estado. Ele, nas horas vagas, ele comprou um Cobalt e ele, nas horas vagas, ia fazer Uber, né? Para complementar a renda dele. Uma coisa que ele falava pra gente sempre era: poxa, que motivação que eu tenho para continuar trabalhando aqui? Eu tenho 6 anos de Estado e eu recebo a mesma coisa que eu recebia quando eu estava entrando, o mesmo valor que estava lá no edital, né? E sem contar que você não tem os adenos, né, que muitos concursos têm, que, por exemplo, muito concurso tem, você tem direito à cesta básica, você tem direito a um plano de saúde, você tem direito até auxílio medicamento, né? A Petrobras, por exemplo, paga auxílio medicamento. Se você tem uma doença, você vai lá, é, é, compra o seu medicamento, apresenta a nota para a Petrobras te devolve o valor do que você gastou em medicamento. E olha que o salário da Petrobras ele é muito mais atraente do que o salário de um professor do Estado, né? Vamos dizer assim. Ah, mas, em meio a tudo isso, existem, vamos dizer assim, notícias boas. Eu falei com vocês sobre a diferença de ser professor na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, que é onde tem muita violência, tem muitas favelas, né? E a clientela que frequenta as escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, é aquela clientela do povão, aquela clientela das camadas mais baixas da sociedade, e são alunos extremamente violentos, antissociais, grosseiros, agressivos e etc. Tá, mas tinha falado com vocês que essa realidade no interior, né? O município o estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios e esses municípios como Rio das Flores, Barão de Mauá, Cardoso Moreira, Itaperuna,
Porciúncula, Madalena, Varriçai. Esses são municípios mais tranquilos de se trabalhar, porque muitas vezes o aluno é pobre, tá? Mas o pai dele mas ele tem família, né? Ele tem família que se preocupa, que dá educação, que dá limite, que dá afeto, né? E coisa que o favelado não tem, porque muitas vezes o pai está preso, a mãe sumiu no mundo que é caracuda, ele é criado por uma prima, por uma tia, por uma vizinha, que não dá muita atenção a ele. Muitas vezes essa criança, esse adolescente vive pelos becos da favela, viciado, muitas vezes até sofrendo abuso sexual. E essa realidade no interior ela é mais atenuada, né? O pai é pobre, a mãe é pobre, mas o aluno tem família. Muitas vezes o pai é agricultor, é pecuarista, a mãe trabalha na venda da cidade, por aí vai, né? Mas eu queria dizer para vocês que tem professores que nem tudo são caminhos tortuosos, difíceis, nem tudo é espinho no Estado, né? Na verdade, tem professores que elogiam muito o Estado e principalmente professores que são do município do Rio de Janeiro e do Estado. Eles afirmam que o dinheiro mais fácil de se ganhar é o do Estado, que o Estado, em relação ao município do Rio de Janeiro, quase não tem burocracia, né? Quase não tem quase não tem tanta cobrança. Na verdade, não tem tanta cobrança quanto o município do Rio, que paga um salário melhor, tem. Que no município do Rio realmente é muita cobrança. Eu não sou de lá, mas minha mãe minhas tias eram, agora estão aposentadas, minha mãe vai se aposentar no que vem. Eu tenho colegas de trabalho que são, e a gente sabe que como é que acontecem as coisas lá, né, no município do Rio. Então, muitos professores afirmam categoricamente que o dinheiro que eles ganham mais fácil é o dinheiro do Estado, que é um trabalho desburocratizado, é um trabalho mais light. Geralmente são professores que dizem isso, são professores que trabalham à noite, em que as turmas são mais vazias, os alunos já são adultos, já estão calejados da vida, muitas vezes é aquele aluno de 22, 23 anos que é novo, né? Mas que já experimentou o fel, os dissabores da vida, né? E principalmente os dissabores da vida ligado ao fato de um trabalho de peão, né? Onde você é muito maltratado, você sofre muita humilhação, muito assédio, e esse aluno está retornando à escola. Muitas vezes esse aluno que foi da tarde, e na época que ele era da tarde ele era o terror, ele tocava o terror, ele era o bicho, hoje ele está retornando aos 22, 23 anos para tentar aprender alguma coisa para melhorar a carreira dele, porque ele não quer passar a vida toda ganhando miséria e sofrendo tanta humilhação, tanta exploração. Então, esse aluno da noite ele já tem um perfil mais maduro, né? Já sofreu, já está sofrendo na vida, né? Ele tem um perfil mais maduro, as turmas são bem mais vazias em relação à tarde. Eu já peguei turmas de 47 alunos. À noite, muitas vezes a turma não chega a 14 alunos, né? E esses professores, como eu disse, são professores que são do município e do estado e olham o estado com bons olhos, né? Com bons olhos, afirmando que os problemas que o dinheiro do estado é um dinheiro fácil, mais fácil de se ganhar, e que o município do Rio é muito burocrático e também, além disso, além do nível de exigência ser lá no alto, inclusive a prova do município do Rio é muito mais difícil que a do estado, né? Existe muita exigência, muita cobrança dentro do município do Rio, muita cobrança em cima do professor, muitos relatórios para preencher, muita burocracia, né? E que no estado não tem tanta essa burocracia, e esses indivíduos da noite, que são professores à noite, eles ainda pegam turmas uma situação mais light, né? Os alunos são mais maduros, são turmas menos cheias, o estado não é muito burocrático, não tem muita cobrança.
Então eles acham que realmente o Estado é melhor, mas quando eles precisam optar, eles optam pelo maior salário, que é o do município do Rio, não pelo Estado. Né? Eu já vi casos em que o professor teve que optar e optou pelo. Já vi casos de biólogos da Fiocruz que davam aula de biologia no Estado e que diziam que o Estado era uma maravilha, que se ganhava dinheiro fácil, mas quando acusou duplicidade de matrícula no CPF e o professor teve que optar entre ser professor ou biólogo da Fiocruz, optou por ser biólogo da Fiocruz. O Estado é uma beleza, mas sempre os nossos colegas de trabalho, quando tem mais de uma matrícula, principalmente quando é mais de uma matrícula em outro serviço que não é o de ser professor. Né? Às vezes é um PM que acontece, às vezes é um guarda municipal, às vezes é um assistente administrativo de uma prefeitura qualquer. Enfim, né, eles optam sempre pelo maior salário, que geralmente não é o do Estado. Né? Então, nós falamos que não tem plano de saúde, nós falamos que, inclusive, o nosso vale, o nosso auxílio transporte, é um valor muito baixo que muitas vezes não, não supre todos os gastos do professor com transporte para ir de uma escola para outra. Ora, no Estado, nós temos professores de 18 horas, que eram de 16 horas, foram todos migrados para 18 horas. Então, professores de 18 horas, professores de 30 horas e professores de 40 horas. Geralmente, os professores de 40 horas são aqueles professores mais antigos no Estado do Rio de Janeiro, que eram dos concursos do CIEP, na época do Brizola, né? E que ainda estão terminando a carreira profissional deles, ainda não finalizou, mas está bem próximo de finalizar. Às vezes tem tempo de serviço, mas não tem idade, ou tem idade, mas não tem tempo de serviço. Às vezes precisa trabalhar mais um pouco, porque quer pegar mais 1 ou 2 triênios, porque o salário é muito baixo, e quando aposentar vai perder alguns benefícios, enfim. Então, o de 40 horas é um professor já mais antigo. Os concursos mais atuais, eles giram, para professor do Estado, giram em torno de 18 horas, que é o que mais tem, que eram os de 16 horas que foram migrados para 18, e os de 30 horas, que às vezes abre, principalmente para matemática, para português, matérias como história, biologia, geografia, geralmente não abre 30 horas, tá? Mas tem professores de geografia, de história, de biologia, 30 horas, mas é muito difícil, tá? E geralmente o que acontece? O professor ele não consegue alocar os 30 tempos, 18 tempos, enfim, os 40 tempos dentro da escola, dentro de uma só escola, né? Na verdade, não são 30 tempos, nem 18 tempos, nem 40 tempos, porque você tem o tempo do planejamento, né? Então, geralmente, por exemplo, os professores que são de 18 horas, eles dão 12 tempos de aula. Antes, antes, quando eram de 16, davam 12 tempos de aula, e os outros tempos eram para planejamento, era para o professor gastar com planejamento, ou dentro da escola ou fora da escola, né? Mas precisava planejar a aula, né? Para a aula acontecer, enfim, ser uma aula dinâmica, uma aula que renda bons frutos, né? Então, os professores do concurso de 16 horas, dos concursos de 16 horas foram migrados para 18, e aumentou assim R$ 250 no nosso salário, que não é grande coisa. Foram migrados para 18 porque o CEP, que é o Sindicato Estadual dos Professores, alegava que o plano, o tempo de planejamento era muito pouco, que o professor, na verdade, trabalhava muito sem receber, né? Porque sendo um concurso de 16 horas e você sendo um concurso de 16 horas e você dá 12 horas de tempo, então vamos fazer as contas. 13, 14, 15, 16. São 4 tempos para você planejar, né?
E 4 tempos a gente sabe que cada tempo é 50 minutos, são 50 minutos, né? Daria mais ou menos 4 horas para você planejar para 12 tempos de aula. Então é muito pouco. Então foi atendido o pedido do sindicato dos professores de que a gente tivesse mais 2 tempos de planejamento e que o Estado pagasse por esses outros 2 tempos, que a gente, na verdade, gasta muito mais e não recebe, né? Então, acrescentou-se mais 2 tempos, de 16 passaram, os professores foram migrados para 18. Então, você não tem mais quatro tempos só para planejar, agora você tem seis tempos para planejar, um pouco melhor, e R$ 250 no seu salário a mais, né? Enfim, um professor, como a gente estava falando, o auxílio transporte, muitas vezes não dá para o professor alocar todos os tempos dele numa unidade escolar só. Então ele fica, de maneira que ele fica em 3, 4 unidades escolares, e muitas vezes até mais, dependendo da carga horária do concurso dele, ok? Enfim, então, como muitas vezes o tempo de deslocamento de uma escola para outra não é tão perto uma escola da outra, então o professor tem um gasto um pouco maior com gasolina, né? Porque o professor geralmente tem carro, porque depender de transporte público aqui no Rio, sobretudo na Baixada Fluminense, na Zona Norte, na periferia, é podre, né? É assustador. Então, geralmente, o professor tem um carro popular e, às vezes, até um carrinho melhor do que o carro popular, né? Mais elitizado. Mas o fato é que o professor ainda tira do salário dele para complementar com combustível, que a gente ganha de auxílio transporte devido a essa questão da distância entre as escolas. Muitas vezes não cobre. Combustível, gasolina está caro, né? Até mesmo o gás, o preço do gás está encostando no preço da gasolina, né? Está bem próximo e já não tem valido tanto a pena você gastar R$ 5.000 num kit gás quinta geração para tentar economizar, sem contar que o carro a gás motor dá manutenção para caramba. Você acaba trocando 6 por meia dúzia, ou então até gastando mais dinheiro do que se tivesse mantido o seu carro original na gasolina, sem botar o kit gás. Então, a gente falamos aqui que o vale, o auxílio transporte está assim defasado, o professor ainda tem que complementar com o dinheiro dele. E falamos também, vamos falar também aqui de uma coisa que é importante. O Estado, a per capita do Estado não inclui o professor. O professor não tem o direito oficial de almoçar na escola. A comida da escola é para o aluno, não é para o professor. O professor ele recebe auxílio alimentação. Um auxílio muito pouco. A gente sabe que comida está muito cara. Hoje eu tive uma reunião na regional da Seduc, na Regional 7, e eu paguei R$ 33 de almoço num restaurante popular. Não é o restaurante popular do Garotinho, não, que não existe mais, tá? Mas é um restaurante popular em São João de Meriti, né? Paguei R$ 33 em um restaurante quase em frente à regional. A gente sabe que o nosso auxílio alimentação, assim como o auxílio transporte, não é reajustado há muito tempo. Mas tem uma notícia boa em relação a isso. Tem muita diretora que sabe o que os professores passam, até mesmo porque o diretor ele é um professor também, que está ocupando um cargo temporário de direção, porque foi eleito. E eles permitem que os professores almocem na escola, até mesmo porque tem escola que não é próxima de restaurante, não é próximo de nada referente à comida, entendeu? De maneira que você teria que se deslocar para bastante longe, e aí não daria tempo de você voltar a tempo para retomar os seus tempos de aula à tarde, né? Você tem 1 hora de almoço só, geralmente é de meio-dia a 1, né? Não daria tempo, você ia chegar a 1h40, 1h50 e
e não daria tempo de você isso ia mexer com o funcionamento da escola, né? Então acontece isso. A questão, uma questão também que eu não trouxe no primeiro vídeo é que a questão dos desentendimentos. Olha, direção na escola, nem toda direção tem apoio político, tá? Mas tem muita direção que tem apoio político. Eu já vi professores que, quando vão tomar posse, recém-possados no Estado, quando vão tomar posse, já começam a procurar articulação política, a se filiar a partido, a puxar saco de político, tá? Para construir uma relação com pessoas que possam apoiar ele dentro do governo do Estado. Um deputado, um vereador, alguma coisa assim nesse sentido. Né? Um subprefeito, né? Coisas assim, políticos, de uma forma geral. Né? E tem direção que tem poder político, tem aquelas que não têm. As que não têm poder político, elas trabalham assim muito com medo de perder. E a gente sabe que o que o professor ganha é uma gratificação de direção, vale a pena, né? Então elas não querem perder essa gratificação, porque não incorpora o salário delas. No município do Rio incorporava, né? Você ficou 5 anos na direção, você incorporava 50%, se você ficou 10, você incorporava 100% da gratificação. Agora isso não acontece mais nem no município do Rio, no estado nunca aconteceu, tá? E elas têm medo de perder, né? Porque hoje em dia hoje em dia se perde as portarias, as resoluções do governo do estado, dos governadores, dos secretários de educação, enfim, transformaram esse vínculo num vínculo muito, muito frágil, né? Você, a qualquer momento, você pode perder a direção, né? Se eles avaliarem que o seu trabalho não está sendo grande coisa, você pode perder e voltar para a sala de aula. E elas não querem. Então, elas encostam o professor na parede, elas ficam a favor dos alunos e contra o professor, porque, afinal de contas, quem elege o diretor são os alunos, que são a maioria. Imagine quantos alunos tem uma escola, quantos professores tem uma escola. A quantidade de alunos, o professor vota também. O professor também tem direito a votar em época de eleição na escola. Mas a gente sabe que o número de alunos em relação ao número de professores é bem maior. Então, efetivamente, quem elege o diretor é o aluno. Então, a direção fica do lado do aluno e contra o professor, sobretudo aquelas que não têm apoio político. Porque essa direção à moda antiga, da década de 90, da década de 80, que era a direção que eu peguei enquanto aluno aluno de escola do governo do estado e da prefeitura do Rio, esse modelo de direção que é conhecido como modelo de direção patente alta e bigode grosso, esse está ruindo esse modelo. Já até mesmo aquelas que têm poder político, elas ainda botam uma banquinha, né? Não é aquela banca que botavam as minhas diretoras na década de 90, de 80, quando eu era aluno, né, de escola do estado e do município. Mas, enfim, elas ainda podem peitar algumas coisas, né? E de maneira que a direção que não tem apoio político não peita nada. Então é o tempo todo direção contra professor, aluno contra professor, professor contra aluno, aluno contra professor. É um ambiente tenso. É um ambiente tenso. Olha, eu trabalhei em outros empregos que não tem nada a ver com a área da educação. Tenho amigos que trabalham, parentes, família, né, que trabalham em outros cargos que nada tem a ver com a educação, e a gente observa, quando a gente compara a função de professor com outras funções que não têm nada a ver com a educação. Por exemplo, eu trabalhei na Petrobras, né? E eu observava lá na Petrobras da Avenida Chile, no edifício sede da Petrobras da Avenida Chile, e eu sempre observei que todo o ambiente tem o seu grau de tensão, mas é um grau de tensão baixo, né?
Eu costumo classificar os ambientes com um grau de tensão baixo, médio e alto. É um grau de tensão baixo, né? Até mesmo porque esse grau de tensão tem que ter, porque você está lidando com pessoas que você não conhece, entendeu? Que você não conhece, que você não sabe a índole, não sabe o caráter, não sabe se essa pessoa vai querer te prejudicar. Às vezes nem é para ganhar alguma coisa com isso, né? É só pelo simples fato da necessidade de exercitar o mau caratismo, né? Então, existe sim um nível de tensão em qualquer lugar que você vá trabalhar, em qualquer profissão, né? Mas é diferente, né? É diferente porque você vive na educação aqui da Baixada Fluminense e da cidade do Rio, não importa se é professor de municípios da Baixada ou do estado, ou professor do município do Rio, a tensão é muito grande porque você tem o tráfico dentro da escola. Você tem alunos da favela, alunos que se criaram à revelia nos becos da favela, que não tem muitas vezes uma família organizada. Muitas vezes, como eu disse aqui, o pai está preso, a mãe é drogada, sumiu no mundo, ou ele é criado por uma tia, por uma vizinha, né? Enfim, há alunas que com 12 anos já estão grávidas, enfim, né? Histórias assim bem macabras, bem medonhas, né? Então, o que acontece? Nesse ambiente impera uma tensão muito grande, né? Porque você é professor, você pode sair, como eu citei o caso do professor Luiz Carlos, que era professor de geografia, que foi assassinado por um aluno em 2001 nessa escola estadual Castelo Branco, em Mesquita. Você pode sair, dependendo do que você arrumar com o aluno, você pode sair e levar um tiro na cara. Essa que é a verdade. A direção pode levar um tiro na cara. Então ninguém quer ficar contra o aluno. Principalmente aluno que tem esse perfil mais de bandido, de marginal, né? Então todo mundo quer ficar a favor do aluno, primeiro porque ele elege, o diretor quer ficar a favor do aluno, primeiro porque ele elege o diretor. Efetivamente quem elege são os alunos, porque o número de alunos é maior do que o número de professor, apesar do professor poder votar também, como eu já expliquei, né? E também porque tem medo do aluno, porque sabe que esse aluno pode até matar esse funcionário, esse diretor, esse professor, né? E muitas vezes não acontece nada com ele, é internado numa fundação para menores de idade, e quando faz 18 anos sai com a ficha limpa, né? Sem acontecer nada, sai com a ficha limpa, muitas vezes até para cometer os mesmos crimes, né? Enfim, então ninguém quer pagar para ver. Então é um ambiente tenso, é um ambiente de muita tensão, é um ambiente que as pessoas, de uma forma geral, estão procurando se safar, e se for preciso, se for necessário, se safar às custas de uma fofoca que vai prejudicar um colega, às custas de prejudicar o colega, vai fazer. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. E uma outra coisa que é fundamental a gente falar, que ocorre no Estado com os professores. Os professores, eu, por exemplo, tive uma desavença com uma diretora, e eu fui para regional da SEDUC, eu escutei barbaridades lá. Olha, eu vou compartilhar com vocês 2 barbaridades que eu escutei. O que aconteceu? Eu me desentendi com essa diretora e tal. Ela foi na regional, acionou na regional da SEDUC, da Secretaria de Educação, e acionou os contatos dela, eles me chamaram lá. E aí, enfim, olha, eu ouvi cada coisa bizarras mesmo. Entre elas, por exemplo, me mandaram tomar no rabo. E isso um diretor da regional me mandou tomar no rabo. E assim mesmo, dessa forma mesmo, tranquilo. E falou que eu era igual mulher virgem, que só percebia que perdeu a virgindade depois que o pênis já entrou. Bom, a gente sabe o que um homem de sangue na guerra faz com um cara que fala isso pra você, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Pô, pelo menos um pouquinho sem máscara. Mas eu não fiz nada disso, né?
Mas o fato é que você não tem direito à defesa. Principalmente quando você é uma figura apagada, você não tem pessoas que possam botar a mão no fogo por você e dizer: não, esse professor aí é bom, esse professor trabalhou comigo, eu conheço esse professor, conheço o trabalho dele. Quando você, ou então tem um político para te apadrinhar, para te proteger, você não é ouvido, eles não querem saber a sua versão, o seu lado da história. Entendeu? Você não tem direito. No processo oficial, eles são obrigados a deixar que você se defenda, que você escreva oficialmente o que você tem, a sua versão, o seu lado da história, da desavença. O seu lado da história da desavença. Mas fora isso, eles não dão nem atenção, eles não querem saber o seu lado, eles não dão atenção, eles não dão importância. O lado que importa, que interessa de fato, é o lado da verdade. Eles sequer escutam você, escutam a tua história, escutam o que você tem a dizer. Eles são obrigados a aceitar que você escreva no processo, mas muitas vezes esse processo nem é lido por ninguém. Quando esse processo se transforma num processo administrativo e precisa de alguém julgar esse processo, aí realmente essa pessoa tem que ler o processo e tal, ou até um advogado pode atuar num processo administrativo e tal, o servidor ele pode recorrer à justiça e brecar esse processo administrativo na justiça, né? Mas eu estou falando da pessoa que vai te receber na SEDUC, na regional, é que a gente chama aqui no governo do estado de metropolitana, né? E no município do Rio é CRE, né? Aqui a pessoa que vai te ouvir na regional metropolitana, ela não tá nem aí, ela não te escuta, né? Isso é uma coisa bizarra, tá? É uma coisa bizarra, é uma coisa bizarra e é assim que funciona, né? É assim que funciona. A gente, o que existe também no estado é uma carência grande de professores, né? Aqui, por exemplo, no Rio já tem mais de 10 anos que não abre concurso para professor. E todo ano aposenta gente, todo ano morre gente, né? De maneira que essas pessoas que morrem, que aposentam, não são substituídas, porque só pode ser substituída através de concurso público. Muitas vezes o que eles fazem é abrir contrato temporário, e a exigência lá no alto é maior ainda do que de concurso público. As pessoas que eu conheci que entraram por contrato estavam fazendo doutorado, é isso aí mesmo, com mestrado e já fazendo doutorado, tá? E, enfim, ou o professor pode fazer uma GLP. O que é uma GLP? GLP é uma sigla que eu não lembro o que significa GLP, tá? O significado da sigla, mas eu sei que significa hora extra. Se você, o professor pode fazer uma hora extra, por exemplo, se ele é 18 tempos, ele pode dar 40 tempos, desde que haja esses tempos disponíveis para ser dado, né? Ele vai procurar e se tiver, ele vai ser alocado nos tempos e vai ganhar por isso, tá? Muitas vezes a vantagem que está em você ser professor do Estado não é tanto pelo salário que você recebe, mas sim pelo salário que você recebe referente às horas que você trabalha, referente ao concurso que você fez. No caso, 18 horas, 30 horas ou 40 horas. Mas sim, a vantagem está nas horas que você faz, nas horas extras que você faz, que aí você ganha mais, tá? Hora extra não é uma coisa certa, tá? É só se tiver disponível. Se chegar professor de matrícula, você perde na hora aqueles tempos de hora extra. Chegar para aquela vaga, para aquela escola, você perde na hora. Não dá tem nem tempo de se despedir da turma, essa é a verdade, tá? E, enfim, no geral, é isso que acontece, tá? É isso que acontece. Eu dei assim um resumo bastante razoável para vocês sobre o que acontece aqui no município no governo do estado do Rio, nas escolas do governo do estado do Rio, dentro do município do Rio, dentro dos municípios da Baixada, que é onde o bicho pega efetivamente, que é onde tem favela, tráfico, violência, tiro na cara, né? Alunos que já foram baleados dentro de escola, que morreram,
professores que já se jogaram do terceiro andar, professores que já se suicidaram com depressão. Inclusive, eu falei no primeiro vídeo que a quantidade de pessoas em readaptação ou de licença, em processo de readaptação ou de licença, pela psiquiatria é enorme, tá? Enfim, muitas vezes o que já foi dito é que você é assediado pelo colega, você é assediado pelo aluno, você é assediado pelo sistema, né? Que nenhum deles te respeita. Enfim, né? Não, se você tem algum problema que você precisa levar a regional metropolitana, eles não te ouvem. Eles, se precisarem, eles fabricam uma história para imprimir em você, sem te ouvir a respeito de nada daquela história, sem te ouvir, sem te ouvir nada a respeito da tua versão em relação àquela história. E é isso que acontece. E como dizia lá o professor da escolinha do professor Raimundo, lá do Chico Anísio, o salário, pequenininho. Vale a pena, sim, se você for fazer GLP, se você for fazer hora extra, né? Que aí o seu salário aumenta, você pode financiar alguma coisa que você queira, financiar um carro, você pode financiar, de repente, fazer um comércio para você, tanta coisa que você pode financiar com dinheiro, que aí você não vai ganhar só os R$ 1.200, você vai ganhar mais, você vai ganhar 4.000 e pouco, tem gente que ganha até 6.000, 7.000 reais fazendo hora extra, porque a carência é muito grande, dependendo. Se professores, por exemplo, de matemática, a carência é maior do que, por exemplo, de história, de geografia, né? Dependendo da sua área, você faz até 40 tempos, 50 tempos de GLP, né? Vai se matar, vai sofrer muito, mas ganha também um dinheirinho legal, tá? Um dinheirinho que dá para você fazer alguma coisa com ele, botar em prática algum projeto da tua vida. Mas, no geral, é isso que eu tinha para dizer para vocês sobre esse assunto, tá? Eu sou docente de história, nesse momento me encontro readaptado, e o trabalho que a gente faz readaptado na biblioteca é um trabalho assim super light, tá? Muito light, é um trabalho de emprestar livro, receber livro, correr atrás de livro que o aluno pegou e não entrega, muitas vezes implementar algum projeto da Secretaria de Educação do Estado na biblioteca, fazer saraus de poesia, fazer projetos de incentivo à leitura, que é bastante razoável, bastante agradável. Enfim, é bastante agradável. Até as reuniões que a gente vai, né, na regional para tratar dessas coisas são encontros marcantes, são encontros positivos, são encontros que a gente leva coisas boas, lembranças boas, aprendizados significativos nesses encontros. Mas, efetivamente, né, o trabalho de readaptado não é um trabalho, vamos dizer assim, seguro. Você readapta por 2 anos, aí você volta lá no seu médico, pede prorrogação da readaptação, e aí você vai no perito, o perito vai avaliar se vai prorrogar a tua readaptação ou não. O fato é que você não fez concurso para aquilo. Eu não fiz concurso para ser agente de leitura de biblioteca, né? Estou trabalhando temporariamente num serviço. E nessa função de agente de leitura, ou então de auxiliar de secretaria, você não é tão assediado, você não fica no foco do aluno. O professor na sala de aula, ele é visto. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar bastante aqui é que o professor na sala de aula, tá? Ele é visto como um inimigo, como um adversário, um inimigo, tá? Porque a escola, para esses alunos das camadas mais baixas da sociedade, não é lugar de aprendizado, tá? É um lugar de encontro de galeras, onde você vai encontrar galera para fazer amizade, para namorar,
para marcar passeios, para marcar encontros, para usar droga, para passar droga, para tanta coisa. Entendeu? É como se fosse assim, um albergue que não dá direito a pessoa, né, no caso o aluno, dormir nele. Né? Só dá direito a você passar aquelas horas pela manhã ou pela tarde, né? Ali, e o professor, no caso, é uma espécie de um babá desses menores de idade, né? Desses menores de idade, porque você é proibido de reprovar qualquer aluno, você tem que aprovar todo mundo, você sofre um assédio terrível por parte da direção, por parte da regional metropolitana, para você aprovar aluno. Todo o instrumento de coerção do professor, né? Como suspensão, como expulsão, que no meu tempo expulsava-se aluno sujando o histórico e aluno não conseguia vaga em outra escola de jeito nenhum, nem no particular. E no meu tempo de aluno, os alunos tremiam de medo só de falar essa palavra expulsão. Quando falava essa palavra expulsão, o camarada segurava a onda dele. Hoje em dia não existe isso. Até para você suspender o aluno, por exemplo, no município do Rio, até há pouco tempo não podia se suspender aluno. Não podia. Né? É claro que essas portarias, esses decretos, essas normas, né, elas mudam de acordo com quem está no poder, né? Com quem é o secretário de educação, com quem são os seus auxiliares e etc. Né? Mas, no geral, é isso aí que eu apresentei para vocês, tá? Espero que esse vídeo possa servir para alguma coisa, como alguma referência para quem deseja ingressar na carreira do magistério público no governo do estado do Rio, até mesmo nos municípios, que a realidade dos municípios também não é tão diferente do estado, não é muito diferente, tá? No interior, essas cidades do interior que eu citei aqui, Porciúncula, Vassouras, Valença, Pati de Alferes, enfim, essas cidades, se você puxar na internet, você vai ver que não tem concurso para essas cidades, para professor, entendeu? Às vezes abre um concurso de assistente administrativo para pagar R$ 1.200, R$ 1.300, 40 horas de trabalho, né? Abre para agente de trânsito, 2 vagas, 3 vagas, mas são cidades do interior, são muito pouco povoadas, né? Mas para professor, eles geralmente trabalham em contrato, essas cidades do interior, os municípios dessas cidades do interior, as escolas municipais, elas trabalham com contrato temporário, tá? E geralmente quem consegue tá ligado a político, tá? Tá ligado a político, é um vereador dessa cidade. E os salários são relativamente baixos, tá? E levando em conta que o custo na cidade do interior é mais alto. Por exemplo, se você for para Vassouras, por exemplo, uma calça jeans que você compra aqui por preço X, você paga 4 vezes o valor, até mais do que isso, lá em Vassouras, entendeu? Porque tem pouca concorrência, poucas lojas, enfim, o custo de vida é mais alto. Para o professor do estado pedir transferência para lá, é outra questão, tá? Como não tem muitas escolas do estado lá, porque a população efetivamente é pequena, então não tem muitas escolas. Obviamente, se você vai precisar de muita escola, se houver uma população grande. E o professor geralmente não consegue alocar todos os tempos dele, que ele precisa dar, de acordo com o concurso que ele fez, em uma só escola. Muitas vezes o professor tem que andar, claro, de carro, né? Tem que percorrer 15, 18 quilômetros de uma escola para outra, né? Porque é bastante longe, às vezes até mais do que isso. E o que ele gasta de gasolina, pelo que ele ganha no auxílio de transporte, não vale muito a pena. Eu não sei como eles fazem lá no interior, acredito que GLP, né, hora extra, não tenha muito lá, até mesmo porque não tem muita escola. Não sei as especificidades de estar lá, porque eu nunca estive. Né? Nunca estive, eu sei que o trabalho do professor lá ele é mais suave. Assim como o trabalho de policial também. Por exemplo,
Um policial militar em Porciúncula, em Varre-Sai, em Cardoso Moreira, em Sumidouro, Abarrancamento, ele vai trocar tiro com bandido? Vai subir a favela, no Caveirão, vai trocar tiro com bandido? Olha, a minha mãe tem uma casa aqui em Maricá, tá? Que é Maricá aqui depois de Niterói. Todo mundo sabe. Não foi durante muito tempo uma cidade muito atrasada, né? Com escassos recursos. Hoje em dia é uma cidade que está crescendo muito dentro do estado do Rio de Janeiro. Dentro do estado do Rio de Janeiro devido aos royalties de petróleo. Mas ainda mas não é considerada uma cidade do interior. Apesar de ter um clima interiorano, ela não é considerada uma cidade. Ela está ali do lado de Niterói, do lado de São Gonçalo, né? E os PMs lá, eu observei os trabalhos dos PMs lá, já conversei com alguns, que eles ficam tomando conta de um gambarzinho que passa de lá para cá, de um esquilo que passa de lá de um lado da rua para o outro, numa cabine com ar-condicionado, mexendo no celular, falando no WhatsApp, no Facebook. Essa é a realidade. Do professor também é mais atenuada. Mas eu não sei como um policial daqui, que está está subindo a favela da Maré, está subindo a favela do Alemão, está subindo, enfim, as favelas do Rio de Janeiro, trocando tiro com bandido no Caveirão. Como é que ele tem que fazer para ir para lá? Né? Não sei se isso é muito fácil ou se são os apadrinhados que conseguem, porque afinal de contas você vai correr muito menos risco de vida, vai ter um trabalho muito mais sereno, né? Muitas vezes o que você pode ir é desapartar a briga de marido que bateu na mulher, levar o cara preso, levar o cara que de repente está ameaçando alguém, mas nada além disso. Enfim, no geral, é isso que eu contei para vocês aqui. O vídeo ficou um pouco longo, ficou mais longo do que o primeiro vídeo, mas é melhor do que fazer uma terceira parte, né? Então, é isso. Obrigado por vocês terem me ouvido. Se esse vídeo serviu para você, recomenda para os seus amigos. Se não serviu, recomenda para os seus inimigos. Eu não tenho canal no YouTube, eu não tenho intenção de ter um canal no YouTube, de fazer muitos vídeos, de ficar milionário, conhecido com o YouTube. Eu só tenho um celular que filma e um lugar no YouTube onde eu posso postar esses 2 vídeos. Nada além disso, ok? Não vou viver disso, não tenho intenção de viver disso, não tenho intenção de ficar famoso, nem nada disso. Então, se você gostou, dá um like. Se não gostou, não dá like, recomenda para seus inimigos. E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem me ouvido. Desculpa ter ficado um pouco longo esse vídeo, mas é isso, tá? Tchau.